Muito bom dia para você. Hoje é dia 5 de julho de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro do Gênesis. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu o filho Isaque. Entretanto, o menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara, porém, viu o filho da egípcia Agar, dera Abraão, que a egípcia Agar dera a Abraão brincando com Isaque. E disse a Abraão: Manda embora essa escrava e seu filho, pois o filho de uma escrava não pode ser herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito desgostoso com isso e por se tratar de um filho seu. Mas Deus disse-lhe: Não te aflijas por causa do menino e da tua escrava. Atende a tudo que Sara te pedir, pois é por Isaque que uma descendência levará o teu nome. Mas do filho da escrava farei também um grande povo, por ele ser da tua raça. Abraão levantou-se e de manhã tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os nos ombros dela. Depois entregou-lhe o menino e despediu-a. Ela foi embora e andou vagueando pelo deserto de Bezabeia. Tendo acabado a água do odre, largou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele à distância de um tiro de arco, pois dizia consigo: Não quero ver o menino morrer. Assim ficou sentada de frente ao menino e pôs-se a gritar e a chorar. Deus ouviu o grito do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, dizendo: Que tens, Agar? Não tenhas medo, pois Deus ouviu a voz do menino do lugar em que está. Levanta-te, toma o menino e segura-o bem pela mão, porque farei dele um grande povo. Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço de água. Foi então encher o odre e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se um jovem arqueiro. Morou no deserto de Farã e sua mãe escolheu para ele uma mulher no país do Egito. Meus irmãos, enquanto eu refletia sobre essa palavra, o Senhor me trazia ao coração uma outra palavra em que a gente vê justamente quando o Senhor ele ordena que saia o servo e procure ali várias pessoas para trabalhar na vinha, e a uns ele procura pela manhã, outros pelo meio-dia e outros à tarde, mas no final do dia todos recebem a mesma coisa. E aí os primeiros ficam injuriados com aquilo, achando que era uma injustiça, mas o Senhor responde: Eu sou o dono, eu fiz o acordo, eu combinei. Então o dinheiro quem está pagando sou eu, a obra é minha, o acordo é meu. Então por que existe injustiça nisso? Esses são os meus critérios. E aí aqui a gente vê exatamente que muita gente pode dizer: nossa, mas por que Deus fez isso? Né? Por que Ismael teve que sofrer tanto com Agar? Na verdade, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que Ismael seria sim o herdeiro de Abraão por meio de uma brecha humana, por meio de leis humanas que permitia que quando a esposa fosse estéril, o marido ele pudesse ter filhos como uma serva, como uma escrava, e esse filho era considerado legítimo. Mas isso eram os pensamentos de Abraão, a forma como Deus lhe faria ter descendentes. Porém, Deus tinha outros planos. Mas Deus, em momento nenhum, ainda que tudo tenha acontecido não por vontade de Deus, mas com permissão de Deus, e aí Deus também, ele olha Ismael de perto. Apesar de ter sido por meio de brechas humanas, mas Ismael não ficou desamparado. Quando Agar fugiu, porque Sarai, na época ainda se chamava Sarai, estava ali descontando nela toda a sua raiva por ser estéril, então o anjo do Senhor aparece a Agar e lhe faz uma promessa. E aqui nós vemos novamente que quando ela vai embora, o Senhor ordena a Abraão: não, faz o que Sara está dizendo e não te aflijas, porque eu vou cuidar dele também, porque é da tua raça. E aí então, quando Agar fica olhando de longe o filho, porque não tem mais água, estava só os dois no deserto, o que ela ia fazer, o que ela ia arrumar? Ela fica de longe, porque não queria ver o filho morrer. Mas o anjo do Senhor aparece novamente e fala: Não chora, Agar. O Senhor providenciará tudo. O Senhor ouviu o grito do menino, o choro do menino. Ele ouviu o grito de Ismael. E aqui, por que eu me lembrava da outra palavra esse homem dizia? Às vezes a gente fala assim: nossa, não poderia ser digno porque era da escrava, porque veio de uma forma. O Senhor olha para nós todos com misericórdia. Alguns talvez tenham dado, entre aspas, mais trabalho, outros menos trabalho, mas a obra é do Senhor. O preço pago na cruz, a vida entregue na cruz, foi de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então eu não posso dizer servir a minha vida inteira. Por que alguém que viveu sempre no pecado e vem agora e vai levar a mesma coisa? Porque todos são filhos de Deus. Porque assim como Deus teve um propósito muito grande para a vida de Isaac e de Abraão por meio de Isaac, dando uma grande descendência, o povo de Ismael também seria um povo numeroso. Promessa do Senhor, porque os cuidados do Senhor estavam sobre os dois. E quando ele olha para mim e para você, e quando ele olha para aquele que a gente acha que tem um pecado muito grande, que viveu muito tempo numa vida desregrada, é sobre a minha humanidade, que aponta do erro do outro, mas esquece dos meus e joga tudo para debaixo do tapete. É obra do Senhor e Ele ora por todos, meu irmão. Com misericórdia, com justiça, com bondade, com amor eterno. Então que quando a gente vê o irmão, que a gente faça a única coisa que verdadeiramente nos compete, em sermos reflexos do Senhor nesse mundo, em sermos face de Deus nessa terra para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, sobre os merecimentos que o Senhor, o único justo juiz, julgue. E sabemos nós que Ele julgará com justiça, mas também com misericórdia, com uma perfeição que apenas Ele sabe fazer. E muitas moradas serão construídas no céu. Não para aqueles que eu acho que deve ser, mas de acordo com o dono da obra, que é o Senhor, que é justiça, amor e misericórdia. Que Deus te abençoe.